Título 2º. Da Organização do Distrito Federal. Capítulo I. Das Disposições Gerais. Art. 6 graus Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal. Art. 7 graus são símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino e o brasão. Parágrafo único. A lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre seu uso no território do Distrito Federal. Art. 8 graus O território do Distrito Federal compreende o espaço físico-geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Art. 9 graus O Distrito Federal, na execução de seu Programa de Desenvolvimento Econômico-Social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal. Capítulo 2º. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. Art. 10. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. 1 grau A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Parágrafo regulamentado pelo Lei 1799 de 16 de outubro de 1997. 2 graus A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários de governo do Distrito Federal. 2 graus A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários de Estado do Distrito Federal. Parágrafo alterado pelo Emenda à Lei Orgânica 44 de 29 de novembro de 2005. 3 graus A proibição de que trata o artigo 19, 8 graus, aplica-se à nomeação de administrador regional. Parágrafo acrescido pelo Emenda à Lei Orgânica 60 de 20 de dezembro de 2011. Art. 11. As administrações regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Art. 12. Cada região administrativa do Distrito Federal terá um conselho de representantes comunitários, com funções consultivas e fiscalizadoras, na forma da lei. Art. 13. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Parágrafo único. Com a criação de nova região administrativa, fica criado, automaticamente, Conselho Tutelar para a respectiva região. Parágrafo acrescido pelo Emenda à Lei Orgânica 83 de 20 de agosto de 2014. Capítulo 3º. Da competência do Distrito Federal. Art. 14. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. Seção I. Da competência privativa. Art. 15. Compete privativamente ao Distrito Federal. I. Organizar seu governo e administração. Segunda. Criar, organizar ou extinguir regiões administrativas de acordo com a legislação vigente. Terceira, instituir e arrecadar tributos, observada a competência cumulativa do Distrito Federal. Quarta, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos de sua competência. V. Dispor sobre a administração, utilização, aquisição e alienação dos bens públicos. Sexta, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Sétima, manter, com a cooperação técnica e financeira da União, programas de educação, prioritariamente de ensino fundamental e pré-escolar. Oitava, celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas com a União, estados e municípios, para execução de suas leis e serviços. Nona, elaborar e executar o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o Orçamento Anual. X. Elaborar e executar o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e planos de desenvolvimento local, para promover adequado ordenamento territorial, integrado aos valores ambientais, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, inciso alterado pelo Emenda à Lei Orgânica 49 de 28 de setembro de 2007. X. Autorizar, conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os serviços de veículos de aluguéis. 12. Dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 13. Dispor sobre a organização do quadro de seus servidores, instituição de planos de carreira, na administração direta, autarquias e fundações públicas do Distrito Federal, remuneração e regime jurídico único dos servidores. 14. Exercer o poder de polícia administrativa.
15. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços e similar ou cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar da população ou que infringirem dispositivos legais. 16. Regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. 17. Dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos. 18. Dispor sobre serviços funerários e administração dos cemitérios. 19. Dispor sobre apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação local. 20. Disciplinar e fiscalizar, no âmbito de sua competência, competições esportivas, espetáculos, diversões públicas e eventos de natureza semelhante, realizados em locais de acesso público. 21. Dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos. XXI. Disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do Distrito Federal. XI. Exercer inspeção e fiscalização sanitária, de postura ambiental, tributária, de segurança pública e do trabalho, relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços e similar, no âmbito de sua competência, respeitada a legislação federal. XIU. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, nos termos da legislação em vigor. XXV. Licenciar a construção de qualquer obra. XXVI. Interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. XXVI. Dispor sobre publicidade externa, em especial sobre exibição de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda, em logradouros públicos, em locais de acesso público ou destes visíveis. Seção 2ª. Da competência comum. Art. 16. É competência do Distrito Federal, em comum com a União. E zelar pela guarda da Constituição Federal, desta lei orgânica, das leis e das instituições democráticas. 2ª. Conservar o patrimônio público. 3ª. Proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e descaracterização. 4ª. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. V. Preservar a fauna, a flora e o cerrado. 6ª. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 7ª. Prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia a pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União. 8ª. Combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos. 9ª. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. X. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. X. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Lei complementar deve fixar norma para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. Parágrafo acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Seção 3ª. Da competência concorrente. Art. 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre I. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2ª. Orçamento. 3ª. Junta comercial. 4ª. Custas de serviços forenses. V. Produção e consumo. 6ª. Cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7ª. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico. 8ª. Responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico. 9ª. Educação, cultura, ensino e desporto. X. Previdência social, proteção e defesa da saúde. X. Defensoria Pública e assistência jurídica nos termos da legislação em vigor, inciso alterado, a, pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014.
12. Proteção e integração social das pessoas com deficiência, inciso alterado, a, pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 13. Proteção à infância e à juventude. 14. Manutenção da ordem e segurança internas. 15. Procedimentos em matéria processual. 16. Organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Inciso regulamentado, a, pelo a Emenda à Lei Orgânica 90 de 16 de setembro de 2015. 1 grau. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União. 2 graus. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades. 3 graus. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei local, no que lhe for contrário. Capítulo 4. Das vedações. Art. 18. É vedado ao Distrito Federal: i. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração pública. 4. Doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas, sem expressa autorização da Câmara Legislativa, sob pena de nulidade do ato. Capítulo V. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Art. 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte, em artigo alterado, a, pelo a Emenda à Lei Orgânica 106 de 13 de dezembro de 2017. E os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da legislação, inciso alterado, a, pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado, em lei, de livre nomeação e exoneração, inciso alterado, a, pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. V. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, inciso alterado, a, pelo a Emenda à Lei Orgânica 50 de 17 de outubro de 2007, expressão declarado, a, inconstitucional pelo a de 6.585 de 17 de maio de 2021. 7. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias à sua participação em concursos públicos, bem como definirá critérios de sua admissão. 8. A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 9. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 33, 5º, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, inciso alterado, a, pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. X. Para fins do disposto no artigo 37, x, da Constituição da República Federativa do Brasil, fica estabelecido que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, dos membros de qualquer dos poderes e dos demais agentes políticos do Distrito Federal, bem como os proventos de aposentadorias e pensões, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma da lei, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos deputados distritais, inciso alterado, a,
pelo a Emenda à Lei Orgânica 46 de 11 de julho de 2006. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 12. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, inciso alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não são computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, inciso alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 14. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto em inciso alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. A. Nos incisos X e 13 deste artigo e no artigo 125, v. Na linha acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. B. Nos arts. 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e, da Constituição Federal, a linha acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 15. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e observado, em qualquer caso, o disposto no inciso X e inciso alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. A de 2 cargos de professor. B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, a linha alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 78 de 29 de abril de 2014. 16. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, inciso alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 17. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do Distrito Federal, terão, em suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 18. Somente por lei específica pode ser, em inciso alterado, a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. A. Criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, a linha acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. B. Transformada, fundida, cindida, incorporada, privatizada ou extinta entidade de que trata a linha acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 19. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 20. Ressalvada a legislação federal aplicável, ao servidor público do Distrito Federal é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. 21. Todo agente público, qualquer que seja a sua categoria ou a natureza do cargo, emprego, função, é obrigado a declarar seus bens na posse, exoneração ou aposentaria. XXI. Lei disporá sobre cargos que exijam exame psicotécnico para ingresso e acompanhamento psicológico para progressão funcional. XI. Aos integrantes da carreira fiscalização e inspeção é garantida a independência funcional no exercício de suas atribuições, exigido nível superior de escolaridade para ingresso na carreira, a inciso acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 21 de 18 de dezembro de 1997. 1 grau é direito do agente público, entre outros, o acesso à profissionalização e ao treinamento como estímulo à produtividade e à eficiência. 2 graus a lei estabelecerá a punição do servidor público que descumprir os preceitos estabelecidos neste artigo. 3 graus, são obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens, sem prejuízo do disposto no artigo 97, os seguintes agentes públicos, parágrafo acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 4 de 15 de março de 1996. E governador, inciso acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 4 de 15 de março de 1996. Segunda, vice-governador, inciso acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 4 de 15 de março de 1996. Terceira, secretários de Estado do Distrito Federal, alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 44 de 29 de novembro de 2005.
Quarta, diretores de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, alterado, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. V. Administradores regionais, inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 4 de 15 de março de 1996. Sexta, Procurador-Geral do Distrito Federal, inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 4 de 15 de março de 1996. Sétima, Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 4 de 15 de março de 1996. Oitava, Deputados distritais. Inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 4 de 15 de março de 1996. Nona, Defensor Público-Geral do Distrito Federal. Inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Quarto, para efeito do limite remuneratório de que trata o inciso X, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 46 de 11 de julho de 2006. Sexto, do percentual definido no inciso V deste artigo excluem-se os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Parágrafo acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 50 de 17 de outubro de 2007. Sétimo, para a privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista a que se refere o inciso 18 deste artigo, a lei específica dependerá de aprovação por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Parágrafo acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 59 de 24 de dezembro de 2010. Oitavo, é proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa condenada, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, salvo se sobrevier decisão judicial pela absolvição do réu ou pela extinção da punibilidade, por um parágrafo alterado, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 113 de 17 de julho de 2019. E, ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 113 de 17 de julho de 2019. Segunda, prática de crimes previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 113 de 17 de julho de 2019. Terceira, prática de crimes previstos na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 113 de 17 de julho de 2019. Quarta, prática de crimes previstos na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 113 de 17 de julho de 2019. Nono, fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada, na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do Distrito Federal, compreendido na vedação ou ajuste mediante designações recíprocas. Parágrafo acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 67 de 30 de outubro de 2013. 10. A vedação de que trata o nono não se aplica aos ocupantes de cargo efetivo da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função gratificada ocupada. Parágrafo acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 67 de 30 de outubro de 2013. 12. A lei deve dispor sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 13. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração pública pode ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade, cabendo a lei dispor sobre, em parágrafo acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. E, prazo de duração do contrato, inciso acrescido, a, pelo, a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Segunda, controles e critérios de avaliação de desempenho,
direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, inciso acrescido A, pelo A, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Terceira, remuneração do pessoal. Inciso acrescido A, pelo A, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 14. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração ou subsídio de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta lei orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados, em lei, de livre nomeação e exoneração. Parágrafo acrescido A, pelo A, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Art. 21. É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra os órgãos públicos do Distrito Federal, nas esferas administrativa ou judicial. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerarem prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. Art. 22. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar também o seguinte: os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo, inciso regulamentado a pelo a Lei 3.276 de 31 de dezembro de 2003. Segunda, a administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade de autoridade competente ou servidor que negar ou retardar a expedição, inciso regulamentado a pelo a Lei 3.276 de 31 de dezembro de 2003. Terceira, é garantida a gratuidade da expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal, inciso alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 19 de 4 de setembro de 1997. V. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente pelo erário, obedecerá ao seguinte: a. Ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. B. Ser suspensa 90 dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. Sexta, a todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Inciso acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. 1 grau. Os poderes do Distrito Federal, com base no Plano Anual de Publicidade, ficam obrigados a publicar, nos seus órgãos oficiais, quadros demonstrativos de despesas realizadas com publicidade e propaganda, conforme dispuser a lei. Parágrafo regulamentado a pelo a Lei 1068 de 7 de maio de 1996, parágrafo regulamentado a pelo a Lei 3.184 de 29 de agosto de 2003. 2 graus. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar, trimestralmente, no Diário Oficial demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação de beneficiário, valor e finalidade, conforme dispuser a lei. Parágrafo regulamentado a pelo a Lei 1068 de 7 de maio de 1996, parágrafo regulamentado a pelo a Lei 3.184 de 29 de agosto de 2003. Terceiro, os poderes do Distrito Federal mandarão publicar, mensalmente, nos respectivos sítios oficiais na internet, demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos, de forma clara e compreensível ao cidadão, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, do valor e da finalidade, conforme dispuser a lei. Parágrafo acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 68 de 30 de outubro de 2013. Quarto, a lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente um parágrafo acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014.
e, nas reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços, inciso acrescido a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Segunda, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, inciso acrescido a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 80 de 31 de julho de 2014. Sexto, também não caracteriza promoção pessoal a inclusão em material de divulgação parlamentar do nome do autor que teve a iniciativa do ato, programa, obra ou serviço públicos, incluídos os decorrentes de emendas à Lei Orçamentária Anual. Parágrafo acrescido a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 114 de 9 de setembro de 2019, dada interpretação conforme pelo a, de 6.522 de 4 de agosto de 2020. Nota: de acordo com a de 6.522 o sexto do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal deve ser interpretado conforme a Constituição da República, para que a divulgação de iniciativa de ato, programa, obra ou serviço público de que seja ele autor se realize com a finalidade exclusiva de informar ou educar e apenas pelos canais do próprio mandatário ou partido político, não se admitindo a sua confusão com a publicidade do órgão público ou entidade. Art. 23. A administração pública é obrigada a e atender a requisições judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária. Segunda, fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Parágrafo único. A autoridade ou servidor que negar ou retardar o disposto neste artigo incorrerá em pena de responsabilidade, excetuados os casos de comprovada impossibilidade. Art. 24. A Direção Superior das Empresas Públicas, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista terá representantes dos servidores, escolhidos do quadro funcional, para exercer funções definidas, na forma da lei. Artigo declarado a constitucional pelo a de 1167 de 29 de novembro de 1994. Seção 2ª. Dos Serviços Públicos. Art. 25. Os serviços públicos constituem dever do Distrito Federal e serão prestados, sem distinção de qualquer natureza, em conformidade com o estabelecido na Constituição Federal, nesta lei orgânica e nas leis e regulamentos que organizem sua prestação. Art. 26. Observada a legislação federal, as obras, compras, alienações e serviços da administração serão contratados mediante processo de licitação pública, nos termos da lei. Art. 27. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Art. 28. É vedada a contratação de obras e serviços públicos sem prévia aprovação do respectivo projeto, sob pena de nulidade do ato de contratação. Art. 30. Lei disporá sobre participação popular na fiscalização da prestação dos serviços públicos do Distrito Federal. Seção 3ª. Da Administração Tributária. Art. 31. A administração tributária do Distrito Federal é composta de servidores das carreiras Auditoria Tributária e Gestão Fazendária. Artigo alterado a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 128 de 13 de dezembro de 2022. Primeiro, as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação e o julgamento dos processos administrativos fiscais são exercidas privativamente por integrantes da carreira Auditoria Tributária. Parágrafo alterado a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 128 de 13 de dezembro de 2022. Segundo, o julgamento de processos fiscais em segunda instância é de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira Auditoria Tributária e representantes dos contribuintes. Alterado a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 128 de 13 de dezembro de 2022. Terceiro, excetuam-se da competência privativa prevista no primeiro lançamento, a fiscalização e a arrecadação de taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções, na forma da lei. Alterado a, pelo a, Emenda à Lei Orgânica 128 de 13 de dezembro de 2022. Quarto, a administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Distrito Federal, tem recursos prioritários para a realização de suas atividades e atua de forma integrada com as administrações tributárias da União, Estados e municípios, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. Acrescido a,
pelo a Emenda à Lei Orgânica 128 de 13 de dezembro de 2022. Quinto, as atividades complementares de caráter administrativo ao exercício da administração tributária são exercidas por servidores da carreira Gestão Fazendária. Acrescido a pelo a Emenda à Lei Orgânica 128 de 13 de dezembro de 2022. Art. 32. Lei específica deve dispor sobre a organização e o funcionamento da administração tributária, bem como tratar da organização e estruturação da carreira Auditoria Tributária e da carreira Gestão Fazendária. Artigo alterado a pelo a Emenda à Lei Orgânica 128 de 13 de dezembro de 2022.